A mobilidade urbana consiste no ato de locomoção de cargas e pessoas de uma cidade para outras, e os meios mais utilizados são os transportes públicos e privados. Para que ela funcione, é preciso que haja uma acessibilidade adequada. Santos, em comparação a outras cidades, tem um bom desenvolvimento e conta com vários projetos de inclusão, como o Pré-Acessível, que tem como foco levar pessoas com pouca mobilidade ou deficiência à praia através de cadeiras anfíbias. E também o Turismo Acessível, que institui um conjunto de ações que visam melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência a pontos turísticos. Então, eu não sinto como se eu fosse capaz de opinar porque eu não vivo essa realidade, sabe? Tudo que eu faço é muito fácil. O nosso transporte ele não é o melhor, não tem a melhor qualidade, mas mesmo assim eu não sou tão afetada quanto as pessoas que realmente precisam de um serviço adequado. Então, acho que pra mim funciona em partes. Porque eu sou uma pessoa que não preciso totalmente de acessibilidade, sabe? Então eu não fico reparando se os ônibus têm acesso, os cadeirantes, todos têm, se em todos os lugares tem rampa, é um lugar amplo para andar, tipo de cadeira de rodas, ou para quem é deficiente visual. Para as pessoas, se eu começasse a olhar como elas, ou precisasse como elas, pra mim não funcionaria. Sabe? Apesar de Santos ser uma cidade que é mais desenvolvida e mais acessível para as pessoas deficientes, ainda assim falta muita coisa, sabe? Porque eu acho que não tem que ser um pouco acessível ou algumas coisas acessíveis, eu acho que tudo tinha que ser acessível. A pessoa deficiente não poder fazer as coisas sozinha, não ter independência, sendo que a gente já é criado para ser independente, a gente, sabe, desde pequena, tipo, acha super legal ser independente e é bom, né, quando a gente consegue fazer alguma coisa sozinha, assim. Pra eles que tem que ter ajuda, né, de alguém em algum momento, porque é normal a gente ver deficiente precisando de ajuda, ou até os idosos, que a gente sempre ajuda a descer do ônibus. Esses dias até tive que ajudar um idoso a descer do ônibus porque era muito alto e ele usava bengala, então assim, não poder se sentir independente, eu acho que mexe muito com o psicológico da pessoa, sabe? Tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito forte, e isso eu acho que é horrível, sabe? Porque a gente não tá pensando nisso 24 horas. A gente vai pra casa, faz nossas coisas e vive nossa vida como não precisando da acessibilidade. Eles não precisam a todo momento, sabe? Então eu acho que a gente tinha que pensar num integral, assim, sabe? Num todo. E a gente não é o que acontece hoje em dia. No meu ponto de vista, a acessibilidade urbana é o modo em que a cidade faz com que todos os seus habitantes consigam ter um acesso mais livre, mais prático a todos e qualquer lugar. Bom, a acessibilidade urbana em Santos funciona de uma forma um pouco complementar. Eu acho que ainda falta algumas coisas para melhorar, mas a cidade de Santos, como é uma boa cidade para se viver, uma cidade desenvolvida, a acessibilidade urbana está em alta. A gente vê que a gente tem ônibus bem capacitados, com ar-condicionado, tem a frota de ônibus é grande, e também a gente tem as bikes, né, que é uma inovação na cidade de Santos. Então a gente tem uma grande quantidade de ciclovia. Eu acho que a acessibilidade realmente funciona, não é um problema para a nossa cidade, mas pode evoluir. Para mim, a acessibilidade urbana em Santos é uma coisa que está meio a meio. A gente vê certos pontos da cidade onde a gente vê que há uma capacidade para que as pessoas se locomovam, tanto as pessoas normais quanto as próprias deficientes, e certas áreas da cidade eu ainda vejo um pouco precário. Então, se a gente for pegar, por exemplo, áreas da Zona Noroeste que ainda não receberam cuidado devido da Prefeitura em todos os quesitos, seja para fazer uma calçada melhor de se andar, uma calçada onde o deficiente possa conseguir ter acesso, até mesmo a questão de quando chove, você não tem onde você pisar, basicamente, porque tem ponto de alagamento, etc. Então, eu acho que em Santos ainda o negócio está meio a meio. Então, tem coisa boa? Tem, mas ainda tem muito que melhorar. Na verdade, eu acho que aqui em Santos não supriu o suficiente, tem alguns pontos que são acessíveis, mas acho que poderia melhorar mais. Poderia ter aquela pista de
aquela pista na areia para cadeirantes, sabendo já que é uma cidade turística e que muitos vêm para cá por conta da praia. Acho que poderiam melhorar nisso, nas calçadas também, colocar mais pistas. No caso dos deficientes, eles são os que mais sofrem com isso. Eu não acho que a nossa cidade, atualmente, seja uma cidade de todo ruim para cadeirante, para deficiente visual, mas tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, você sai pelas ruas, tem botoeira que não funciona. Você sai pelas ruas, as calçadas são esburacadas. Mas mesmo assim, nos estabelecimentos, você já vê uma acessibilidade maior, como as rampas, como as pessoas para guiar alguém. Mas acho que tem que melhorar muito. Eu acho que todas as cidades, na questão do deficiente, do cadeirante, do deficiente visual, tem muito que melhorar ainda. O Brasil em si não é um país que preza muito por essa acessibilidade dos deficientes, de alguma forma. A gente tem uma evolução muito grande. Aqui em Santos a gente tem bastante calçadas rebaixadas e tal. Foi um projeto da prefeitura durante muito tempo, mas tem muito que evoluir ainda. Eu acho que não tem 100%, mas já melhorou bastante também. Eu acho que a questão de a gente falar de Santos em si, a questão da acessibilidade, tanto para deficiente quanto para as pessoas com outro tipo de deficiência, ela é boa. Para pessoas que não é deficiente, já atrapalha, porque as ruas são muito esburacadas. Pessoas que é deficiente já prejudica um pouquinho, porque agora que eu sou deficiente, eu vejo a diferença do antes e depois. As calçadas, os meio-fios para a gente andar, os ônibus, o degrau dos ônibus é muito, muito alto. Cadeirante piora, porque os motoristas tem uns que não têm paciência. Deficiente visual, o semáforo não ajuda. Tem uns que funciona, que é aqueles que fazem aquele barulho, mas a maioria... Em comparação com as outras cidades que eu costumo viajar, ela está bem evoluída, Santos, está bem administrada nessa questão, opinião minha, e eu vejo que todos os ônibus são adaptados, tem facilidade de estar pegando um ônibus, a cidade é praticamente toda plana, não somente a questão dos ônibus ser acessível, também essa questão de ciclovias na cidade ajuda muito os cadeirantes, porque as calçadas muitas vezes ela tem vários desníveis, vários tipos de calçamento, um é cimento batido, outro é pedra portuguesa, então isso acaba atrapalhando o cadeirante. Já na ciclovia é um padrão, então eu e outros cadeirantes costumam usar muito essa questão da ciclovia na cidade e facilita muito. A parte que nós vemos que falta é o dono do imóvel ter a consciência de que a calçada que é dele não é somente dele, é pública, é das pessoas que estão passando por ali. E eu mesmo passo por várias calçadas que estão quebradas, estão desniveladas, eu já caí várias vezes. E não é somente pessoas que você olha, passa numa casa, você vê que aquela pessoa não tem um poder aquisitivo bom para poder estar gastando dinheiro no calçamento. Mas eu passo, e muitas vezes, em obras de edifícios luxuosos em que as calçadas estão praticamente abandonadas, entendeu? Então, é questão de consciência dos donos dos imóveis. Não é somente cobrar o poder público. Essa parte do poder público, questão de acessibilidade, eu não tenho o que falar. Mas na parte da consciência individual do dono do imóvel, eu vejo muita falha nesse sentido. A opinião e as experiências das pessoas são desencadeadas pela necessidade delas em relação à mobilidade, que atualmente é tão escassa porque a gente não pensa nela em tempo integral. Por se tratar de ser um determinado grupo que realmente precisa dessa adaptação.